Nessa nossa vida, eu queria dar uma oportunidade para a nossa irmã Ana para contar aquele testemunho de terça-feira do papai e da senhora aqui para os irmãos, né? Está com a oportunidade. Esse testemunho eu gostaria que ficasse gravado, viu, irmão? Porque é fortíssimo. Preste bem atenção para os irmãos verem o quão é maravilhoso esse Deus que você serve, nossa irmã. A Ana vai contar o testemunho dela. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de rever as irmãs da Bahia. Amém. Amém. Então, irmãos, eu contei o meu testemunho na terça-feira. Então, o irmão está pedindo para eu repetir. Então, meu pai é falecido há 4 anos e 8 meses. E meu pai, meu nome é Ana, mas para ele eu me tornei Terezinha. Meu pai teve Alzheimer e ele só tomava banho comigo. Então eu subia da minha casa às 6 horas da manhã para dar banho nele, porque meus irmãos tinham que ir para a roça e nós dividimos a tarefa. E não sei porque eu tinha que dar banho nele, ele só tomava banho comigo. E eu chegava ali, e meu pai a vida inteira teve muita dificuldade de dar amor pra gente. Ele era uma pessoa muito dura. E a gente sentia muito isso. Mas aí eu fui pesquisar, meu pai também nunca teve amor. A mãe do meu pai morreu, foi internada, morreu e foi sepultada como indigente. Morreu num asilo e meu avô não falou com os filhos, onde ela estava, foi morta e enterrada como indigente. Então meu pai, com os meus tios também, nenhum deles sabia como dar amor. E nesses 4 anos e 8 meses, foi nesses 4 anos que eu cuidei do meu pai, junto com os meus irmãos, cada um fez a sua parte. Eu subia para dar banho. E depois que eu dava banho nele, eu gostava muito de sentar para conversar com ele, porque meu pai era muito bom de prosa. E quando ele foi internado, ele veio a óbito. E quando ele veio a óbito, ele veio a óbito por pneumonia. E Satanás colocou na minha cabeça que eu não cuidei dele direito. E eu achei que eu tinha, de certa forma, matado meu pai. Eu peguei a minha Bíblia, eu já era batizada, eu peguei minha Bíblia, levantei a minha roupa do guarda-roupa, enfiei a minha Bíblia lá. E nessa época minha irmã fez uma cirurgia. E tirou 25% do intestino. E eu estava apavorada, eu estava desesperada. E o filho do meu marido trabalhava com produto químico, com vidrinho pequenininho. Ele veio fazer uma visita aqui na minha casa e ele deu um vidrinho para mim. E ele explicou: ô Ana, esse produto químico você tem que usar ele com bota, luva, máscara, é para lavar calçada. Mas você tem que tomar muito cuidado. Era um vidrinho pequenininho, irmão. Aí eu agradeci e deixei ele em casa, guardado. Aí eu estava na casa da minha irmã fazendo faxina, mas com a cabeça pensando no meu pai. Eu falei: quem que morre de pneumonia hoje em dia? Quem morre de pneumonia hoje em dia é gente descuidada. Mas isso era coisa de Satanás. Porque o meu pai não morreu só de pneumonia, meu pai morreu com 84 problema de coração, vários problemas, irmãos. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma agulha, meus irmãos estão vendo um negócio branco no meu braço? Um negócio branco? Eu peguei uma agulha, furei, fiz um furinho, fui lá no banheiro, abri o vidro de produto químico que o meu enteado me deu e segurei ele aqui no meu braço.
fiz assim. Quando eu fiz assim, já espirrou sangue. E eu colocava o band-aid. E era assim constantemente. A hora que Satanás queria, ele botava na minha cabeça, vai lá no banheiro. E eu guardava. No meu vaso tinha aquele negócio assim, eu não sei falar o nome, e eu escondia atrás. Eu ia lá, abria a tampa, colocava de novo, guichava sangue e eu colocava band-aid. Fez uma ferida enorme aqui no meu braço. E eu ia colocando band-aid. E numa das faxinas que eu estava fazendo na casa da minha irmã, eu fui limpar o quarto dela, a Bíblia dela estava em cima em cima do móvel dela. Do jeito que estava a casa dela, eu larguei, peguei o ônibus, eu estava cheirando que boa, de chinelo, cabelo espetado. Eu fui no doutor Ricardo, lá em Lambari, que ele cuidou do meu pai. Aí eu cheguei lá e falei com a secretária, tem vaga para o doutor Ricardo hoje? Ela falou, só 4 horas da tarde, era 2h30. Aí eu falei, pergunta para ele se ele pode me atender fiado. Aí ela foi lá dentro, conversou com ele já me conhecia, sabia dos meus tormentos. Aí ele pegou e falou assim, fala para ela entrar. Ele me atendeu naquela hora. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, doutor Ricardo, mas como meu pai foi morrer de pneumonia? Gente, era uma voz na minha cabeça, era uma voz, era Satanás querendo me levar. Aí ele pegou e falou, mas eu não falei nada do meu braço, mas estava de band-aid até aqui. Aí ele falou, Ana, o que é esse band-aid no seu braço? Eu falei assim, não é nada, doutor. Ele pegou, tira. Quando eu tirei, mas estava um mau cheiro, e a ferida estava enorme. Aí ele pegou, pode falar o que você anda fazendo. Aí eu falei, doutor, aí eu comecei a contar para ele, eu só não bebi, porque eu estampei o vidro na minha casa para beber. É Deus. Mas eu não queria, eu nunca pensei em suicídio, eu só pensei em me punir. Eu me puni porque eu falei, eu não cuidei do meu pai direito. Mas o mau cheiro era tão grande, ele falou, Ana, essa parte do nosso corpo aqui é mole. A gente pode ser jovem, pode ser uma criança, mas se você puxar isso aqui, não precisa ser idoso para ser mole, não. Essa parte da gente aqui, Ana, é mole. Quanto mais band-aid você põe, isso aqui vai virar uma ferida. Isso aqui pode atravessar. Eu quero ser aqui amanhã acompanhado de uma pessoa. Eu falei, eu não vou vir, doutor Ricardo, o senhor vai contar. Ele falou, eu não vou contar. Eu não vou contar, mas você precisa de uma pessoa acompanhada. Aí chegou no outro dia, eu chamei meu marido, mas é claro que ele contou. Ele contou. Mas só que ele falou assim, a hora que você chegar lá na sua casa, eu vou te ligar e eu quero você com o vidro na mão. Quando eu cheguei em casa, meu telefone tocou. Ele pegou e falou, você está com o vidrinho na mão? Eu peguei e falei, estou. Eu estava lá no banheiro com o vidro na mão. Aí ele pegou e falou assim, então joga fora. Satanás falava, bebe. E Jesus falava, lembra de mim. Na Bíblia, na casa da minha irmã. E ficava Satanás puxando de um lado e Jesus puxando do outro. E eu com o vidro na mão e a Bíblia vindo na minha cabeça. E tudo que Jesus já tinha feito na minha vida vinha também desse lado. E Satanás desse lado, e o vidrinho. E eu ficava pensando, eu matei meu pai. E Jesus falava, você não matou, você ajudou a cuidar do seu pai, você fez tudo, porque tudo em ponto de pobre, porque a gente é pobre, mas em ponto de pobre meu pai teve. Aí eu pergunto para os irmãos, na briga entre Satanás e Jesus, quem ganha? Jesus. Quem ganhou? Jesus. Eu estou aqui. Aleluia. Eu virei o líquido dentro da pia, lavei o vidro para não sobrar nada, joguei o vidro fora. Eu estou aqui, eu não sei o que Jesus quer de mim, mas Ele quer alguma coisa. Amém. Porque eu ia beber. O que Ele fez com o meu braço, Ele ia me corroer inteiro. E hoje eu sei que o que eu pude fazer pelo meu pai, eu estou falando eu, mas a minha família ajudou.
senão dá a impressão que eu fiz tudo pelo meu pai. Não. Mas Satanás arrumou um jeito de colocar na minha cabeça que eu não fiz direito. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Mas eu tirei a minha Bíblia de debaixo. Deus tremendo, E aleluia. hoje eu estou aqui. Tem luta? Tem. Mas Ele me resgatou. Deus abençoe, que testemunho maravilhoso, irmãos. Vale a pena. Vale a pena, irmã, servir Jesus? Isso que eu falo, irmão. Se ela tivesse aí dado ouvido ao Satanás, ela teria automaticamente se envenenado, cometido suicídio. E a Bíblia diz, né, pastor Davi? Que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 22:15. Então, meus irmãos, precisa ouvir mais a voz do Espírito Santo e fechar a voz para o diácono. Chamar os diáconos aí para estar orando aí pelas ofertas. Você que trouxe a sua oferta de amor, contribua com a obra de Deus. A obra de Deus, ela precisa da sua oferta e do seu dízimo. É importante. A Bíblia diz assim, irmãos, Malaquias 3:10: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. E por causa de vocês, os dizimistas, repreenderei o devorador, que não vai devorar o seu fruto, o seu trabalho, não vai devorar a sua saúde, não vai devorar nada que é seu. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Esta é a palavra de Deus. Contribua, ajuda a obra do Senhor. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará. Diácono Mondoildo está orando aí pela oferta. Já estarei passando aqui a palavra ao pastor Davi, que está trazendo aí a palavra de Deus aos nossos corações. As criancinhas vão subir, Isabel, vão subir? As criancinhas vai subir com a irmã Isabel, dirigente das crianças. Pastor Davi. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus. O Senhor possa estar abençoando a cada irmão, a cada irmã, Pai querido, que pode estar a sua oferta, Pai querido, aqui nesta noite. O Senhor venha prosperar na vida de cada irmão, de cada irmã nesta noite. Também daqueles que não podem trazer nesta noite, que o Senhor possa estar abençoando da mesma maneira. Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa, Pai querido, abençoar, Pai querido, na despesa de cada irmão nesta noite também, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu já te agradeço. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Tiago. Na última vez eu falei a respeito das guerras. E hoje eu quero dar continuidade ao texto. Capítulo 4, versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eu quero ler só a introdução. Atendei agora, vós que dizeis. Atendei agora. Esse é o nosso tema. Atendei agora.
Agora, esse atender agora está ligado a quê? Vamos lembrar que o livro de Tiago, ele está falando que nós devemos estar mediante as provas, tirando das provas o nosso crescimento. Da provação da nossa fé, nós tirarmos perseverança, para alcançarmos maturidade, crescermos na fé. Esse é o tema do livro, da carta. E então, resumidamente, o livro de Tiago está resumido aqui. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Várias. Provações são contínuas. Provação faz parte do tratamento de Deus com nossas vidas. Nós precisamos de provas para crescer. Então temos que ter alegria nas provações. E nessas provações, sabemos que a provação é da nossa fé. A intenção de Deus é que as provas sejam da nossa fé, para firmar a nossa fé, para crescermos na fé, para alcançarmos maturidade, estatura de adulto, e não mais ser crianças espirituais. E desta maneira nossas vidas vão glorificar a Deus, vão exaltar o seu nome. Aqui está o resumo da mensagem do livro. Aqui está o resumo daquilo que nós temos que ter atenção, porque é este o alvo das provas, crescimento. Só que a palavra prova também pode ser traduzida como tentação. A palavra no grego, no Novo Testamento escrito em grego. E a tentação nada mais é que quando eu chego diante da prova, e em vez de crescer na fé, eu caio. Pela cobiça, pelo desejo, pelo egoísmo. Isso vai trazer um engano sobre a minha vida, que vai atrair e seduzir, me conduzindo ao pecado, e o pecado à morte. Notem que a tentação mostra que o pecado é um processo, não é um ato. O pecado não é assim, é um processo. Só que é um processo onde Satanás está agindo. Deus está agindo com prova e Satanás com tentação. É a mesma isca. Ou nós pegamos aquele momento atribulado da nossa vida e fazemos aquele momento uma prova para crescer na fé, ou nós fazemos aquele momento uma tentação para cair na fé. Essa é a essência do livro de Tiago. E olhando essa essência, nós chegamos diante do texto de hoje e ele fala: atendei agora. É agora. Interessante que esse agora significa o quê? Que a mensagem vai ser aberta, falada. O irmão e a irmã não pode sair dessa porta para fora sem uma transformação pela palavra de Deus. Amém. Muitas vezes nós nos sentimos desafiados pela palavra de Deus. E saímos daqui da igreja dizendo: não, eu vou levar isso em frente. Só que quando passa da porta para fora, já não lembra nem o que foi falado. Só que isso vai ter que ser resolvido aqui. Atendei agora. Atendei agora. E aqui, o contexto está falando de egoísmo. Vamos ler o texto para que nós compreendamos. Versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis. Então o que a pessoa está falando? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso,
Devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Jactar é contar fato. Está entendendo? Eu sou, eu quero, eu sou o cara. É jactância, arrogância. Está entendendo? Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos compreender um pouquinho o texto. O texto está falando de egoísmo. O texto está falando de arrogância. O texto está falando de rebeldia contra a soberania de Deus sobre a frágil vida humana pecadora. Nós somos vulneráveis. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. E não temos condições nenhuma de termos essa postura de arrogância diante de Deus. E se vocês observarem como se resume o livro, vocês vão perceber que este fato aqui relatado, que é um fato da vida, que envolve muitas vezes coisas semelhantes em nossas vidas no dia a dia, já é a prova ou a tentação. Depende de como nos comportamos diante da circunstância. Quando falamos de egoísmo, falamos o quê? Da prova da fé. E a prova da fé tem por objetivo a maturidade. E nossa humilde submissão a Deus como nosso soberano Senhor. Nós falamos que Deus é soberano, que sua vontade é soberana. Só que, na prática, nós não nos subjugamos, não colocamos debaixo da vontade soberana de Deus. Nós nos colocamos com a nossa vontade. Aí caiu na tentação. Se você está vivendo a sua vontade, você já caiu na tentação. É isso que o texto está falando. Nós vimos no capítulo 4 sobre 3 guerras da última vez. E essas guerras falou da primeira guerra entre vós, aonde nós podemos perder a perspectiva da comunhão. E a palavra de Deus diz que como é bom e agradável viverem unidos, gera esse problema dentro da igreja, de convívio com pessoas, de comunhão com pessoas, com irmãos, e isso é uma guerra contra a vontade soberana de Deus. A segunda guerra é em vós, dentro de vós. E a essência do pecado é o quê? A cobiça, que está onde? Dentro. Aqui. Você vê, você cobiça, você deseja. Então, essencialmente, a cobiça é o quê? Egoísmo em ação. Ou seja, é o primeiro passo do processo do pecado. É o primeiro passo. O 10º mandamento da Bíblia é: não cobiçarás. Onde a lei proíbe o ato de cobiçar. Mas o Senhor Jesus proíbe o desejo, não o ato. A lei está proibindo a cobiça, vai gerar o pecado. Ela está proibindo o pecado da cobiça. Mas a lei de Cristo está proibindo o primeiro passo. Quando você desejou, já breca aí. Para aí. Não deixa crescer. Não deixa caminhar. Não deixa o segundo passo. Não se deixe enganar com o segundo passo. E o segundo passo do engano é porque esta cobiça, ela atrai e seduz. A atração, eu já falei aqui, que tem um aspecto de caçar. Então você fica de tocaia para caçar. E sedução tem a ver com pesca, né? Põe a minhoquinha lá, joga a quirelinha para pegar o peixe. E é o que Satanás está fazendo, o que a nossa carne está fazendo, o que o nosso desejo está fazendo, o que o mundo está nos chamando a fazer. Consumando o pecado.
E o pecado, a morte. Aqui tem um outro fator que tem que ser relevado. A palavra cobiça tem o entendimento de mulher adúltera, que vai atrair e seduzir, levando ao pecado, ao ato, aonde vai gerar uma criança fora do casamento. E essa criança, o nome dela é morte, não é vida. Isso é o pecado. E por quê? Lá em João fala que nós devemos, e aqui mesmo em Tiago, não podemos ser amigos do mundo. Porque quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Agora, o que é a igreja? A noiva. Quem é Jesus? O noivo. De mãos dadas com o noivo, a noiva. Só que essa noiva está em tentação, está de mão com o mundo, ao mesmo tempo. Diz que ama Deus, mas ama também o mundo ao mesmo tempo. É adultério, é infidelidade. É isso que o texto está falando. A terceira guerra, então, é com Deus, aonde ocorre essa amizade com o mundo, que é adultério espiritual, aonde está se satisfazendo o quê? A carne, o meu eu, o meu desejo, a minha vontade, a minha inspiração, o que a minha filosofia de vida, como eu gosto de viver, como a minha maneira de ser, e se sujeitando ao diabo, que é o Deus desse mundo. Pois o sistema deste mundo não tem espaço para Deus e para o seu Filho. Falamos também, citamos aliás, 3 instruções para nós podermos ter paz e não guerra. Primeira instrução: sujeitai-vos a Deus. Ou seja, colocar-se no devido lugar dentro de uma hierarquia. Hierarquia, gente. O nosso general é Cristo, e nós somos o quê? Soldado. Agora, se soldado dá de general e faz tudo e decide tudo e não é general, vai dar o quê? Problema. Ele não tem preparo para ser general. Ele tem que respeitar uma hierarquia. Jesus é o general, nós somos soldados. Então, sujeitai-vos a Deus. Ele é o general. Segunda instrução, chegai-vos a Deus. Tudo isso está aqui no, veja lá, versículo 8 do capítulo 4. Versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Note, o diabo foge, Jesus chega. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então chegai-vos a Deus, purificai a mão, tenha mãos castas, somente as mãos do Senhor Jesus, sem mão com o mundo. Limpai o coração, não tenha o coração dobre. Vida dupla, mãos com Deus, mão com o mundo, dobre, vida de dupla personalidade. Então, esse limpar significa arrependimento, arrependimento sincero, confissão. Esteja bem com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, se. E a palavra, se confessarmos os nossos pecados, confissão, é a palavra no grego homólogos, de onde vem homologar. Você pega aquelas gavetas de arquivo do escritório, você puxa, está tudo divididinho em ordem alfabética. A ideia é exatamente essa. Puxa a gaveta de arquivo dos seus pecados e vai acertando um a um. Não tem acerto de multidão de pecados. Arrependa-se de cada um deles. Acerte com Deus. E Ele, se com tua boca, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que nós praticamos. Ele dá o perdão. Por isso a irmã está correta. Confia. Confia. Ele dá o perdão. Ele deu o perdão.
O perdão está em nossas mãos, está em todas as mãos, qualquer coisa da nossa vida. Quem acusa é Satanás, exatamente isso. Quem vem, que ele é o pai da mentira, ele vai querer criar ilusões, vai querer criar coisas na nossa cabeça. Foi exatamente o que a irmã compartilhou. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se sujeite a Jesus, e ele vai se chegar a você. É uma questão de senhorio. Versículo 9, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. E como que se humilha? No versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Interessante que o texto aqui está falando de riso. Sabe quando que você está rindo de Deus? Quando você trata as coisas de Deus de maneira leviana. E como que é de maneira leviana? Olha, Deus é Deus de amor. Deus, Ele se compadece. Sem arrependimento. E você começa a trabalhar na sua mente. Olha, o meu pecado assim também não é tão grande. Só faz um deslize. Não prejudicou ninguém. Nem é tão sério assim. Se isso está na sua cabeça, é como se você estivesse rindo de Deus. É isso que você está falando. Você não está levando a sério o seu pecado. E o texto está falando que você deve fazer o quê? Afligi-vos, lamentai e chorai. Foi grave. Todo pecado é grave. E tem que ser tratado dessa maneira. Porque se você trata de maneira leviana, é como se você estivesse rindo. Não é bem assim, não é assim, não é tudo essas coisas. E Deus está percebendo o que está falando. Olha, cuidado. Cuidado como você está lidando com o pecado. Muito bem. Daí nós chegamos dentro do nosso contexto. Versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis. Aqui Tiago, ele está confrontando a atitude pecaminosa. E qual a atitude pecaminosa aqui? Alguém que planeja com presunção e egoísmo, não levando em conta a vontade do soberano Deus. Percebam só. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Qual que é o problema? Aparentemente normal da vida do dia a dia. Não citou Deus. Não se preocupou com a vontade de Deus. A pessoa até verbaliza a vontade do Deus soberano. Mas quando chega no dia a dia, ela decide tudo sem se preocupar com a vontade soberana de Deus. E é pecado. Aqui. É pecado. Qual é a vontade de Deus revelada até aqui? Nós vimos que nós vivamos o quê? Uma fé madura, aprovada diante das várias provações desta vida, para louvor da glória de Deus. É isso que nós vimos. Essa informação que está em Tiago até aqui. Então, a perspectiva que temos dessa vida, a perspectiva que nós temos desta vida, determina os resultados que nós vamos colher. Como você tem vivido sua vida? Qual a perspectiva que você tem colocado na sua vida? Quando você decide as coisas, você se preocupa se isso está de acordo com a palavra de Deus, se o melhor de Deus para você é aquilo mesmo, ou não? Aí a gente começa a identificar que as coisas têm uma perspectiva egoísta. Por que eu vou me preocupar com o que Deus quer, se eu estou de fato preocupando com o que eu quero, do jeito que eu quero? E aqui parece uma questão tão simples, mas ela é profunda. Porque se nós fazemos dessa forma, é egoísmo, é para a nossa glória. E se nós buscamos a vontade de Deus, é para a glória de Deus. Quem é que está sendo glorificado na sua vida? Como você está vivendo ela?
É você que está glorificado ou é Deus que está glorificado? Ah, porque tem tanta coisa que dá errado na minha vida. Você consultou Deus? Você disse, foi pelo seu gosto, pela sua vontade? Depois dá errado, você volta para Deus. Ó Deus, hein? Conserta aqui o que eu decidi aqui. Ué, você decidiu, então tá certo. Não é o que Deus tinha para você. Né? É isso que o texto está trabalhando. Então, a nossa atitude, ou seja, a nossa filosofia de vida, como que eu gosto de viver? Como que a forma que eu vivo vai definir o quê? Nossas ações, como que eu vivo e os resultados da nossa vida. Ou seja, os nossos valores definem nossas avaliações. Olha o que eu estou falando. Os nossos valores definem nossas avaliações. Se o meu valor não é Deus, se o meu valor é eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu preciso ter atitudes, eu tenho que fazer certas atividades, né? Como está citando o texto aqui, vou mudar de cidade, vou trabalhar lá, vou ganhar um dinheiro lá, isso aí. Opa! Quais são os valores? Bens materiais. Interessante que temos bastante jovens aqui. E os jovens são doutrinados na escola. No quê? Você precisa estudar, aprender para ficar rico, ter sucesso. Faz muitos anos que eu estou em igreja. Os jovens do meu tempo que buscaram sucesso, que eram irmãos da igreja, estão todos fora da igreja. Tiveram sucesso, carreira e salário lá em cima. Fora da igreja, separado da mulher, sem família, um sucesso, dinheiro no bolso, dinheiro no banco, um sucesso, fora da vontade soberana de Deus. Cuidado com o que vocês aprendem na escola como filosofia de vida, tá? Mas isso não fica só para os jovens, não. Os adultos praticam isso. O exemplo começa em casa. Quem valoriza mais as coisas mundanas e carnais, ou seja, coisas materiais, coisas físicas, coisas fúteis, coisas egoístas, mais do que a vontade soberana de Deus, não pode alcançar a alegria do caminho do Senhor. Não vai alcançar. Não tem prazer nas coisas de Deus. Porque tem prazer nas suas coisas, egoísta. E é jactancioso, ainda conta papo. Eu sou, eu fiz. Versículo 13. Atendei agora. Ele descreve uma pessoa de negócios que traçou um plano completo para o futuro. Agora vamos observar os detalhes. Hoje ou amanhã, ele considerou o tempo. Nós, ele considerou as pessoas, a família. Cidade tal, ele considerou o lugar, nós vamos para tal lugar. Passaremos um ano, ele considerou o tempo, a duração. Negociaremos, ele considerou a atividade, vamos fazer negócios. Teremos lucro, ele considerou o resultado esperado, vou ficar rico. O que faltou? Nenhum momento ele falou da vontade de Deus. Planos são importantes, mas se levarmos em consideração a vontade soberana de Deus. É isso que o texto está nos alertando e está falando para nós atender agora. Porque isso que eu estou falando da rotina de vida de cada um de nós. Agora, observou os verbos usados? Né? Nós passaremos lá, negociaremos, teremos lucro. Eu. Tudo egocêntrico, tudo egoísmo, tudo minha vontade. Vamos abrir, segura aqui em Tiago, vamos em Isaías capítulo 14. E vocês vão ver uma pessoa que falou assim, desse jeito, como muitas vezes nós falamos. Eu. Isaías capítulo 14, versículo 13. Vamos começar no 12.
Isaías 14, 12. E diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Está falando do diabo, do Lúcifer, antes de pecar, e quando ele está pecando. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Agora vai falar o comportamento do diabo. Tu dizias no teu coração, olha o que o diabo fala: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei, e nas extremidades do norte eu vou estar lá sentado. Eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu e ao Satanás aqui fazendo isso, que nós também fazemos. Estão percebendo o quanto nós temos três inimigos: a carne, o nosso desejo egoísta, um mundo que pertence ao maligno e o próprio Satanás. Só que cada vez que a gente se comporta dessa maneira, colocando o nosso eu na frente, nós estamos agindo da maneira como Satanás age. Eu. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Provérbios fala assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. A vida, ela não é incerta para Deus, ela é incerta para nós. Deus é soberano. Nós não sabemos o que vai se dar no dia da manhã. A gente não sabe o que está reservado para nós. Aliás, nós achamos que a nossa vida é longa. Sabe por quê? Veja só. O texto está falando que Deus fala que a nossa vida é como neblina. Já viu a neblina de manhãzinha? Vai sair no sol, sumiu. Isso é a nossa vida. Só que nós olhamos a vida dessa maneira. Nós medimos a nossa vida por dias, semanas, anos. Parece até que a vida eterna é aqui. A gente vive uma vida como se a eternidade fosse aqui. As nossas decisões estão aqui, nossa cabeça está aqui, nossa vontade está aqui, os nossos desejos estão aqui. E o mundo jaz no maligno. Aonde está o nosso coração? Jó disse assim: porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra, mas nós insistimos em viver do nosso jeito. É como a sombra. Olha, a sombra está lá, o sol vai andando, a sombra está para cá. Essa é a nossa vida. Passa. É como neblina. Lucas, capítulo 13. Segura aí, hein? No Tiago, vai para o Lucas. Lucas, capítulo 12, aliás. Versículo 13. Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Poxa, está chovendo, o cafezal está tudo assim. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Poxa, não tenho onde pôr o café. E disse: farei isto,
destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, aonde está o teu tesouro? Aqui na terra ou no céu? Na sua vontade aqui, terrena, material, carnal, pecadora, ou de santidade, se submetendo à vontade de Deus? Onde está teu tesouro? Voltando lá em Tiago, versículo 15, 4:15. Em vez disso devias dizer, olha só, atendei agora, vós que dizeis. Só que agora ele muda. E em vez de falar assim, vocês têm que falar outra coisa. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto, aquilo. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Interessante que nós vemos que o apóstolo Paulo tinha essa atitude. Homem temente a Deus. E ele se preocupava porque o Senhor, se o Senhor quiser, ele sempre repetia esse termo. Olha, eu vou para a missão tal, eu vou visitar a cidade tal, eu vou fazer uma visita para vocês, se o Senhor quiser. Agora eu pergunto, será que para falar de Jesus, para evangelizar, para fazer uma visita, precisa o senhor querer? Precisa. Ah, mas eu vou falar da palavra de Deus, eu vou evangelizar. Mas também precisa. Segura aqui em Tiago e vamos para Atos, capítulo 16. Versículo 6. O apóstolo Paulo, que está na segunda viagem missionária, ele está na Ásia. E lá na Ásia, se ele descesse, ele ia para a direção de Éfeso. Se ele subisse, ele ia para a direção ali da Galácia. E veja o que acontece. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Opa! Quem impediu de pregar a palavra na Ásia? O Espírito Santo. Muito bem. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ele tentou ir para um lado, não. Tentou ir para o outro, não. Daí ele deve ter parado e pensar: e agora? Deus não quer que eu vá para lá nem para cá, para onde eu vou? E Deus falou com Paulo, um homem de Filipos, clamando: vem para cá. Aleluia. E ele atravessou o mar, foi para Filipos e começou a evangelizar onde hoje é território europeu. Ele atravessou outro continente, porque o Espírito Santo estava conduzindo ele para lá, não para cá, não para cá, para lá. Vontade soberana de Deus. Paulo buscava a vontade soberana. Deus falava. Ele se chegava a Deus e Deus conduzia ele. E as provas que ele passava, de algemas de prisão, eram provas da fé. Mesmo em algemas ele cantava hinos, ele glorificava, ele evangelizava. É só Paulo que é assim? Nós temos que ser assim também. Está ensinando aí.
Versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha só. Vangloriando-se de seus planos pretensiosos para o futuro, mostrando-se arrogante, com certeza de que nada poderia interferir no seu cronograma. Tudo que eu planejei está perfeitamente planejado, nada pode interferir nisso. Jovem, você vai fazer o quê? Qual a sua profissão? Eu estou estudando para tal coisa, eu vou morar em tal cidade, eu vou fazer tal coisa. Você já perguntou para Deus? Já perguntou se é isso? Aonde? Como? Você que não está satisfeito em morar em Jesuânia, já perguntou se deve mudar? Você que está insatisfeito com a sua vida, já procurou saber de Deus qual o próximo passo? Não, mas eu já planejei tudo, já pesquisei no Google, na internet. É para lá! Nós queremos ser senhores do próprio destino, fazendo-se como Deus. Eu sou Deus da minha vida, eu decido o que eu quero. Isso é jactância, isso é pecado, isso é rebeldia contra a soberania de Deus. É disso que Tiago está exortando a igreja. E essa palavra de exortação que está chegando aqui hoje. Aleluia, Jesus. E essa palavra, atendei hoje. Aleluia. Hoje. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, estar debaixo da vontade soberana de Deus, e não faz, nisso está pecando. Ou seja, a atitude de tal pessoa é ainda mais egoística. Ele sabe que tem que se submeter ao Senhor, mas não faz. É dizer, sei que o Senhor deseja o que eu faça, mas prefiro não obedecer. Afinal, eu entendo mais dos meus assuntos do que o Senhor entende de mim. É isso que está falando a Deus. Eu entendo da minha vida, eu entendi. Eu decido o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Jactância. Pecado. Tratar a vontade de Deus com leviandade é pedir a disciplina de Deus em nossa vida. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Qual a importância da vontade soberana de Deus em sua vida? É importante ou você não está nem aí? Nunca parou para pensar nisso? Só avalia o que você gosta e o que você quer. Da maneira que você quer. Como tem sido? Atendei agora, está falando isso. Atendei agora. Você precisa acertar com Deus, é agora. Você precisa fazer planos debaixo da vontade de Deus, é agora. Você precisa sair dessa porta para fora, na dependência de Deus, debaixo da sua vontade soberana na sua vida. Porque o texto está colocando urgência. Atendei agora. Não adianta amanhã, é agora. Que o Senhor nos ajude. Que a sabedoria lá do alto esteja atingindo nossas mentes e intenções. Que possamos seguir isso aqui no Senhor. Amém? Amém. Pode orar? Como que é? Pode. Vou dar só um aviso. Aviso, chega aí. Palavra poderosa que o Senhor Davi trouxe hoje. Palavra essa de exortação à igreja. A igreja está vivendo, pastor Davi. Período aí, de qualquer momento, tudo centrado no ar. Então, ou você está dentro da embarcação, ou você não está dentro da embarcação. Se você estiver fora, entre, porque a porta vai fechar. A qualquer momento, Jesus vem buscar a sua igreja, somos nós, e temos que estar preparados para isso. Já que você falar, estou preparado, e com a vida toda, quem? Olha lá, tudo cheio disso aqui. Não adianta nada. Então, irmãos, amanhã, culto lá na Bari, vai a Campinho, na casa da senhora Rosane, às 19h30. Você que pode ir, vá participar. É culto diferente? Não, é culto da sua igreja mesmo. Vá lá,
dar uma palavra, louvar, contar um testemunho. Você está ajudando o reino de Deus a se desenvolver, a crescer. E terça-feira, oração. Quinta-feira, culto público. Domingo, culto da família. Domingo que vem é Santa Ceia. Ninguém pode faltar. Tá? Prepara a sua vida, peça perdão, conserte com Deus e venha participar da Santa Ceia do Senhor. Né? E o pastor José estará aqui domingo para transmitir a Santa Ceia para os irmãos. Né? A missionária Márcia manda lembrança para todos, o pastor também, lembrança, saudação para todos vocês. Não precisa ficar triste não, está chegando aí já. Vem? Para a glória de Deus. Então Davi pode... Bem, vamos ficar em pé? Oremos. Senhor Deus, que toda a nossa arrogância possa ser colocada debaixo dos teus pés. Que toda a nossa pretensão, nosso egoísmo, todos os nossos desejos íntimos, carnais, possam ser repreendidos e exortados pela tua santa vontade. E que possamos enxergar de maneira clara a tua vontade em nós. Que possamos ser teus representantes em nosso lar, na cidade que estivermos, aonde estivermos, possamos ser luz. E que o Senhor derrame sobre nós a direção do teu Espírito, segundo o ensino da tua palavra, para que possamos ter paz de estarmos dentro da sua vontade. Buscarmos essa vida abundante que é dentro da sua vontade. Por isso, ó Deus, faz a tua obra em nós para a tua glória. Para isso, ó Deus, que o amor de Deus, o Pai, seja com cada um de nós. A superabundante graça de Jesus Cristo, seu Filho, seja algo provado a cada dia através do derramar do seu sangue. E que a presença em nós do Espírito Santo, nos consolando, nos ensinando, nos dirigindo, nos dando discernimento e entendimento, faça da nossa vida um louvor para a sua glória. Assim seja com a tua igreja agora e sempre. Amém. Amém.